Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Mais de R$1 milhão, joias e carros de luxo foram apreendidos durante uma operação contra uma organização criminosa que fez mais de 300 vítimas. O grupo tinha um esquema de pirâmide financeira dentro da comunidade cigana, que prometia rentabilidade de 100% ao mês. Aqui as barras estão furadas, para ver que é ouro puro mesmo. Malas cheias de barras de ouro. $1 milhão guardados em bolsas para convencer os investidores. Pagamento por um dia, pode ligar, pode investir, que aqui tem. Os vídeos fazem parte de uma investigação que começou há mais de um ano, quando centenas de pessoas foram juntas até o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, em São Paulo, para denunciar um esquema milionário de pirâmide financeira que teve início dentro da comunidade cigana. Foi necessário pedido de reforço policial para que não invadissem aqui o prédio, na tentativa de linchar os responsáveis por esse golpe. As vítimas foram atraídas com a promessa de dobrar o dinheiro aplicado em apenas um mês. Muitos dos investimentos foram feitos em dinheiro vivo ou com a entrega de barras de ouro. Tânia perdeu R$500 mil ao entregar todas as joias da família. Praticamente tudo que eu trabalhei a minha vida inteira, tudo que os meus pais deixou, eles tomaram tudo, dizendo que era um investimento, sendo que era uma pirâmide. Essa pirâmide veio a cair. Por telefone, um empresário que prefere não se identificar contou que o prejuízo dele foi ainda maior. Vendi um imóvel que era avaliado em 3 milhões por R$1,5 milhão para fazer um investimento com eles. Pelo retorno rápido. Essa semana, durante uma operação policial realizada em São Paulo e em outros 6 estados, foram apreendidos veículos de luxo, centenas de joias e mais de R$1 milhão. 114 pessoas são investigadas por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Um dos alvos é uma mulher que, num único dia, movimentou R$26 milhões em várias contas bancárias. Segundo as investigações, a quadrilha se dividiu em 5 funções. No topo estavam os criadores do esquema e os mandantes. Na sequência, vinham os captadores, que tinham a missão de convencer as vítimas. E no final, havia os responsáveis por receber e revender as joias e o ouro e lavar o dinheiro. Pessoal que disponibilizava contas correntes em empresas em nome de outras pessoas para que esse dinheiro pudesse circular e desaparecesse em alguma eventual fiscalização. A Justiça já bloqueou R$50 milhões das contas dos investigados. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. Hoje tem famílias que mal conseguem se sustentar, então é o mínimo que elas esperam da Justiça é serem ressarcidas. Veja agora outros destaques do dia. Policial militar que jogou o homem de ponte é preso em São Paulo. Governador Tarcísio de Freitas diz que vai rever o uso de câmeras corporais. Comissão do Senado aprova projeto que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. Ministro Dias Toffoli vota para que redes sociais sejam responsabilizadas por conteúdo criminoso publicado. Troca de bebês é descoberta depois de 3 anos em Goiás. Depois de longa negociação, o acordo de livre comércio entre União Europeia e o Mercosul deve ser oficializado amanhã. No futebol, definição do campeão brasileiro fica para a última rodada. E saiba quem os brasileiros vão enfrentar no Mundial de Clubes do ano que vem. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. Está preso o policial militar que jogou um motociclista de uma ponte em São Paulo. E a Justiça aceitou um pedido de prisão feito pelo Ministério Público contra outro PM. Depois de receber ordem de prisão preventiva, Luan Felipe Alves Pereira será trazido para este presídio militar na zona norte de São Paulo. Na madrugada de segunda-feira, o policial militar foi filmado arremessando um homem de uma ponte durante uma abordagem.
O pedido de prisão foi feito pela Corregedoria da PM à Justiça Militar. No decreto, o juiz escreve que a prisão preventiva é indispensável para preservar a disciplina nos quartéis, tendo em vista a repercussão negativa que a permanência do acusado em liberdade pode gerar na tropa. A defesa de Luan Felipe disse que ainda não teve acesso à íntegra da decisão e que a prisão atendeu somente ao clamor popular. Na audiência de custódia, o policial chorou. Outro PM, também envolvido num episódio de violência policial, teve a prisão decretada hoje a pedido do Ministério Público de São Paulo. Vinícius de Lima Brito foi gravado atirando 11 vezes num homem que tentava furtar em um mercado. O MP alegou que ele agiu com brutalidade, já que o homem foi baleado nas costas. Os promotores dizem ainda que, em liberdade, Vinícius poderia influenciar nos testemunhos, principalmente de um funcionário da loja que prestou um depoimento com a mesma versão do policial, de legítima defesa, possivelmente por intimidação. Em 2021, quando tentou entrar pela primeira vez na Polícia Militar, Vinícius foi reprovado no teste psicológico. O laudo afirma que foi verificado que o candidato tem descontrole emocional, aspectos de impulsividade e tendência a agir sem reflexão diante de ações inesperadas. Ele foi aprovado um ano depois em novo concurso. Em visita às obras do metrô, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que confia em quem comanda a segurança pública do Estado. Ele elogiou a Corregedoria e defendeu a ampliação do uso de câmeras nas fardas dos agentes. Eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa. Com toda humildade, vendo assim, tem problema, vamos corrigir. Outros 12 policiais foram afastados das ruas hoje por terem agredido mãe e filho na Grande São Paulo. A violência aconteceu na garagem da família, em Barueri. Os PMs abordaram 2 homens ontem à noite por causa da documentação atrasada de uma moto. Os 2 resistiram à abordagem. Na sequência, os PMs agrediram a dona da casa, uma mulher de 63 anos, e aplicaram um golpe mata-leão no filho dela. A Polícia Militar afirmou que não compactua com desvios de conduta dos agentes e a Corregedoria abriu um inquérito para apurar o caso. No Rio de Janeiro, 7 suspeitos foram presos durante uma operação das polícias civil e militar contra a disputa por territórios na zona norte da cidade. A região é a mesma onde um PM de folga foi morto por criminosos ao entrar por engano numa comunidade. O corpo dele foi enterrado hoje. A despedida contou com honras militares. Infelizmente, hoje em dia só se resta agora a saudade, as boas lembranças, né? Que mais nada pode ser feito agora no momento, só a justiça mesmo. Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, morreu na terça-feira, quando voltava de uma consulta médica. Ele teria errado o caminho e entrado na comunidade do Quitungo, na Zona Norte, onde foi recebido a tiros por traficantes. O corpo foi encontrado dentro do próprio carro, que foi lançado de uma ladeira pelos criminosos. Hoje, as polícias civil e militar realizaram uma operação na região. Essa ação direcionada é para prender os autores desse ato, que a gente não vai aceitar. Nós vamos buscar incessantemente responsabilizar esses marginais. Ao longo do dia, suspeitos foram levados à delegacia. Em fuga, criminosos deixaram esta arma e drogas para trás. Durante a operação, 3 escolas públicas e uma unidade de saúde suspenderam as atividades por medida de segurança. Desde o início do ano, já são 106 agentes baleados na capital e região metropolitana do Rio. 38 morreram. Marco Antônio foi retirado do serviço nas ruas em 2020, depois de ser baleado na cabeça durante uma operação. Estas imagens da época mostram o sargento sendo socorrido. Foi o Kelvington que salvou o colega de farda. Ele acompanhou a recuperação do amigo, que mesmo com sequelas, queria voltar à ativa. O sonho dele, eu falava, menino, vai para casa, vai descansar, você cumpriu sua etapa. Não, chefe, eu quero ser polícia, eu quero voltar. E aí acaba assim. Um grave acidente envolvendo 2 ônibus deixou mortos e feridos no interior da Bahia.
O acidente aconteceu na BR-110 em Olindina, a 200 quilômetros de Salvador. 2 ônibus de turismo bateram em uma carreta de produtos inflamáveis que estava parada no acostamento. O corpo de bombeiros resgatou os passageiros que estavam presos às ferragens. Eles receberam os primeiros atendimentos ainda na pista. 5 pessoas morreram no local. Outros 24 feridos que estão em estado grave foram levados a hospitais da região. Os passageiros eram moradores de cidades no sul da Bahia. Eles seguiam para uma feira de roupas em Caruaru, no estado vizinho Pernambuco. A Polícia Rodoviária Federal disse em nota que a carreta estacionada no acostamento desde segunda-feira aguardava por uma remoção especializada. Este vídeo mostra a carreta no acostamento da rodovia antes do acidente. O veículo estava no local sem sinalização adequada, segundo o motorista de um dos ônibus. 4 das 5 vítimas já foram identificadas. Tatiana Silva dos Santos, de 39 anos, Domingos Ferreira, de 44, e o casal Carlos Evangelista e Cíntia Evangelista. Agora, dia 29, ele completou 50 anos e a gente está assim mesmo, despedaçado. No interior de São Paulo, um acidente causou a morte de 4 pessoas na rodovia dos Bandeirantes. Outras 4 ficaram feridas. As vítimas trabalhavam numa obra de pavimentação da via quando foram atingidas por um caminhão. O acidente aconteceu durante a madrugada em Jundiaí. O motorista do caminhão não percebeu a sinalização, invadiu o acostamento e bateu contra outro caminhão e um carro. Os feridos com gravidade foram levados para um hospital. No início da manhã, o trânsito chegou a ser desviado para a rodovia Anhanguera. A Secretaria de Defesa do Consumidor e o PROCON do Rio de Janeiro entraram com uma ação civil pública contra a concessionária Águas do Rio. A medida foi tomada depois do rompimento de uma adutora na zona norte da capital, que na semana passada provocou a morte de uma moradora de 79 anos. O objetivo é garantir o pagamento de indenizações pelos prejuízos causados aos moradores. O abastecimento ainda não foi totalmente restabelecido na região. A Águas do Rio informou que vai se manifestar dentro do prazo estabelecido de 30 dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestades para os estados da região sul do Brasil. Hora de conversar com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. E quando começa essa chuvarada por lá? Entre hoje à noite e a madrugada de amanhã. Salce, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E uma boa noite para você de casa. O avanço de uma frente fria pode ultrapassar o volume de chuva esperado para o mês todo em apenas 4 dias. As áreas de maior atenção são centro-sul do Paraná, interior catarinense e Vale do Itajaí. O acumulado pode passar dos 300 milímetros até segunda-feira. Em outras regiões, a umidade e o calor favorecem os temporais. Eu destaco essas 3 capitais: Manaus, com chuva e calor e até 29 graus, São Paulo e Curitiba, onde as pancadas de chuva vêm com raios e máximas entre 28 e 29 graus. Hoje, a região sudeste foi a que mais registrou chuva. As imagens de satélite mostram que as nuvens carregadas estão concentradas neste momento na faixa central do país. Amanhã, a máxima em Porto Alegre é de 33 graus. No Rio de Janeiro, calor de 35, 29 em Campo Grande e em Natal e em Rio Branco, 31. Hora da sua participação no Tempo Delivery. A Euneide é de Ipameri, Goiás. Boa noite, Euneide. Até domingo, tempo firme e dias abafados. As máximas devem variar entre 30 e 33 graus. A Maria é de Pardinho, interior paulista. Bem-vinda, Maria. Sexta com chuva forte na parte da tarde. Máxima de 27 graus. No sábado faz sol e esquenta até 29. Já no domingo, as pancadas vão voltar com força. Participe do nosso Tempo Delivery. Nas redes sociais, coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salce, Celso. Obrigada, Giovana. Ainda hoje, exclusivo, carro usado por criminosos envolvidos no assassinato de Vinícius Gritzbar está à venda em loja de São Paulo. 3 anos depois,
2 famílias do interior de Goiás descobrem que tiveram os filhos trocados na maternidade. O ministro Dias Toffoli considera inconstitucional o artigo que livra redes sociais de responsabilidade pelo que é publicado pelos usuários. O Senado aprovou urgência para a análise do projeto que estabelece regras para o uso da inteligência artificial no Brasil. A aprovação da urgência em plenário aconteceu depois de muita negociação na comissão temporária. Ficou muito claro também que outras legislações pertinentes, adequadas à realidade do mundo digital, devem ser feitas durante o tempo. E a gente já sabe a dificuldade que é conseguir fazer isso aí num ponto de equilíbrio que garanta os direitos individuais, que ao mesmo tempo mantenha a capacidade de desenvolvimento da vida humana em convivência com a inteligência artificial, que ainda vai nos mostrar muitas novidades. Uma das principais alterações para se chegar a um consenso foi a retirada dos algoritmos das redes sociais da lista de sistemas considerados de alto risco. Já o uso de imagem e voz das pessoas deverá respeitar os direitos de personalidade, conforme prevê o Código Civil. Ou seja, qualquer utilização precisa de consentimento prévio e não pode causar danos à honra, reputação ou intimidade das pessoas. A violação dessas garantias pode resultar em ações judiciais e pedidos de indenização. Em caso de infrações às normas previstas no projeto, as empresas poderão receber multa de até 50 milhões de reais ou de 2% do faturamento bruto. O projeto prevê ainda a remuneração aos proprietários de direitos autorais pelo uso de conteúdo comercial usado por plataformas para treinar e desenvolver sistemas de IA. A intenção da medida é criar regras para o desenvolvimento e uso responsável da inteligência artificial. Com a aprovação da urgência, o texto deve ser votado em plenário na semana que vem. Se aprovado, o projeto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, considerou inconstitucional um dos trechos do Marco Civil da internet. Segundo o ministro, o artigo impede que as Big Techs sejam responsabilizadas sobre as postagens nas redes sociais. Toffoli defendeu a importância de se atualizar a lei para responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo publicado por usuários. O ministro concluiu que é inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil. O texto estabelece que as redes sociais só podem ser responsabilizadas por conteúdos criminosos, enganosos ou prejudiciais se não retirarem o material do ar depois de decisão judicial. A dispensa da necessidade de notificação ensejará mudança de conduta por parte dos provedores de aplicações. E é exatamente isso que nós esperamos, ou que eu espero. Que, ao se colocar de maneira aberta nas redes sociais, que se vá fazer um ataque terrorista ao Supremo Tribunal Federal, a plataforma, através da sua inteligência, retira isso automaticamente. O que não dá é para ter imunidade total. O ministro Luiz Fux, relator do outro processo sobre o tema, concordou com a posição de Toffoli e destacou que as redes sociais devem ser tratadas como os demais meios de comunicação. Todos os cuidados que a imprensa tem de ter, a plataforma não tem, porque a responsabilidade é ex post facto. Ela faz o que quiser e aí, se por decisão judicial mandar retirar ou entender que é o ilícito, aí surgirá a responsabilidade. O julgamento vai ser retomado na quarta-feira que vem, com voto do ministro Luiz Fux. Durante a sessão de hoje, os ministros voltaram a criticar o comportamento das Big Techs, que faturam muito dinheiro com anúncios de sites falsos e que promovem golpes. Uma grande loja de varejo física e que está no mundo virtual, ela teve agora na Black Friday, sexta passada, um site falso de anúncio pago num site de busca, no qual ela faz propaganda verdadeira, só que a mesma plataforma aceitou uma propaganda falsa. E o cidadão comprou nesse site falso. A valer o que eu proponho aqui, eu não tenho dúvida que essa plataforma não faria isso, porque ela teria que devolver o dinheiro para esse cidadão que foi lesado. A polícia resgatou um jogador de futebol da seleção do Equador que foi vítima de sequestro.
As imagens mostram o momento em que os policiais do Departamento Antissequestro chegaram até o cativeiro. Pedro Pablo Perlaça e um amigo ficaram 3 dias desaparecidos. Eles foram encontrados descalços e, segundo os policiais, com indícios de maus tratos. O jogador do Delfim, time da primeira divisão do campeonato equatoriano, também atua na seleção do Equador. Ele foi sequestrado em Atacame, cidade no norte do país. De acordo com as autoridades, não houve pedido de resgate. O Equador enfrenta nos últimos anos um aumento da violência ligada ao narcotráfico. A taxa de homicídios no país também cresceu. Veja a seguir. Acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul deve ser oficializado amanhã. O governo garante urgência para a análise dos projetos de corte de gastos, com resultado apertado na Câmara. 1 em cada 5 vítimas de roubo de celular em São Paulo sofreu algum tipo de violência. Exclusivo. Um dos carros usados na fuga dos suspeitos do assassinato de Vinícius Gritzbach está à venda numa loja de carros em São Paulo. Quase um mês depois da execução, ninguém foi preso. Valendo R$61 mil, o carro está exposto em uma loja na zona norte de São Paulo. O Jornal da Record apurou que o veículo foi periciado, mas não foi apreendido pela polícia. O anúncio da venda também está na internet. O vendedor diz que o veículo foi comprado recentemente. Faz tempo que está aqui com vocês? Não, acho que faz uns 2 dias. 10 dias? Segundo a investigação, todos os veículos usados no crime foram cedidos por Matheus Mota, que está foragido. Este carro, que está na loja, resgatou pelo menos um dos integrantes do veículo preto, de onde saíram os atiradores. Outros 2 homens fugiram de ônibus depois do crime. Um dos atiradores já foi identificado pela polícia, mas não teve o nome divulgado. Para tentar desvendar a morte de Vinícius Gritzbach, os investigadores analisam tudo o que aconteceu com ele desde que começou a se envolver com o crime organizado. Uma nova pista surgiu de um suposto sequestro sofrido em fevereiro de 2022. Após as mortes de Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto, Vinícius Gritzbach declarou ter sido sequestrado por integrantes do PCC. O empresário passaria pelo chamado Tribunal do Crime, por causa do duplo assassinato e o desvio de R$100 milhões. Ele foi liberado e, segundo a delação de Vinícius, 3 pessoas participaram do sequestro. 2 morreram. Agora a polícia investiga uma 4ª pessoa que estaria também nessa ação. As investigações estão dando conta que sim, que justamente foi um sequestro que não foi devidamente apurado, né, que foi arquivado de uma forma escandalosa, e eu não tenho dúvidas que tem a ver. Ontem, uma operação de busca e apreensão foi feita no apartamento em que Vinícius morava. A namorada dele também prestou um novo depoimento e teve o celular apreendido. Maria Helena estava próxima ao empresário no momento da execução. Ela conversou com exclusividade com o jornalista Roberto Cabrini. Não apaguei nenhuma ligação do dia, nada. Não tenho nada para esconder. Se me pedirem a senha, eu passo na hora. Mais de 86 mil celulares foram roubados neste ano no estado de São Paulo. E 1 entre cada 5 vítimas sofreu algum tipo de violência. Poucos segundos depois de sair do prédio, a jovem com o celular nas mãos toma um susto. O ladrão dá uma coronhada na garota e pega o aparelho. Em seguida, exige a senha e a agride de novo antes de ir embora. Cenas de violência que se repetem todos os dias. Roubaram até o celular da minha filha, que era criança, coitada. Quantos anos? Ela tinha 10 anos. Nas ruas da capital paulista, não é difícil encontrar quem já passou por isso. Foi um rapaz de moto, eu saindo para trabalhar de manhã, e apontou a arma e roubou meu celular. Mais de 86 mil celulares foram roubados de janeiro a outubro deste ano no estado de São Paulo. Em 21% dos casos, as vítimas sofreram algum tipo de violência física ou psicológica, como ameaça com arma, por exemplo. Eu não consigo falar muito, porque foi uma arma na cabeça, outra na barriga. No ano passado, o governo federal lançou o aplicativo Celular Seguro, que possibilita às vítimas de furto e roubo bloquear o aparelho e aplicativos digitais em poucos cliques. Até 1º de dezembro, mais de 2 milhões de pessoas tinham se cadastrado no sistema. 68 mil alertas de bloqueio foram disparados. A expectativa
é que o programa seja atualizado para adotar o modelo do Piauí. Quando um celular roubado é ligado, o novo usuário é informado que o aparelho pertence a outra pessoa e tem que se explicar para a polícia. A medida reduziu em mais de 30% os roubos e furtos de celular no estado. Todas essas iniciativas hoje são super importantes porque quando um aparelho é roubado, nós temos o problema dos aplicativos bancários e o valor daquele celular. A tecnologia é usada a serviço no combate à criminalidade, é muito positivo e índices têm demonstrado que são eficientes diminuindo esse tipo de crime. A Polícia Federal prendeu, no interior de São Paulo, 3 suspeitos de armazenar e compartilhar arquivos de pornografia infanto-juvenil. As prisões aconteceram em Campinas e em Indaiatuba. Segundo a PF, os presos são suspeitos de envolvimento na produção de conteúdo de abuso sexual. Os investigadores usaram um dispositivo que permite rastrear e identificar usuários da internet que fazem buscas e armazenam esses arquivos. A polícia divulgou hoje novas imagens do atirador que matou o principal executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos em frente a um hotel de luxo em Nova York. Jovem, sem barba e sorridente. São as primeiras imagens do rosto do homem que, segundo a polícia, matou Brian Thompson, de 50 anos. Os registros foram feitos pela câmera de um albergue onde ele teria se hospedado. Outras imagens mostram o atirador próximo a um conjunto residencial na mesma região. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o crime foi planejado, porque o suspeito esperou pela chegada do executivo. Além disso, ele usou uma pistola com silenciador. O acessório tem uma regulação rigorosa no país. Uma garrafa de água e uma embalagem de doce foram recolhidas pelos investigadores. O material foi enviado para testes de DNA e impressão digital. Mas o que intriga a polícia são as mensagens gravadas nas cápsulas de calibre 9mm encontradas na cena do crime. 3 delas trazem as palavras negar, defender e depor. Os responsáveis pela investigação ainda não sabem o que isso significa, mas acreditam que se trata de algum tipo de recado. Brian Thompson era o CEO da United Healthcare desde 2021. Só no ano passado, a empresa faturou 281 bilhões de dólares. Executivos do grupo estão sendo investigados pelo Departamento de Justiça em pelo menos 4 estados americanos. Eles são acusados de fazerem negociações com informações privilegiadas e fraude. A empresa também é investigada por monopólio e práticas desleais de concorrência. O executivo estava em Nova York para a conferência anual de investidores do grupo. Segundo a mulher dele, Brian recebia ameaças de morte. A polícia ofereceu uma recompensa de R$60 mil por informações que levem ao atirador. Nos Estados Unidos, um terremoto de magnitude 7, numa escala que vai de 0 a 10, foi registrado na Califórnia. O governo chegou a emitir um alerta de tsunami. Moradores saíram às pressas de casa, formando um grande congestionamento. Quase 5 milhões de pessoas moram nessa região na Califórnia. Pouco depois, o alerta de tsunami foi cancelado. O terremoto deixou pelo menos 19 mil moradores sem energia elétrica. A troca de reféns por prisioneiros deve ser a principal proposta no acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A sugestão foi apresentada pelo Egito, que tem mediado as negociações. Imagens divulgadas hoje mostram armas dos terroristas apreendidas na fronteira com o Líbano. Nestas fotos, é possível ver caixas com morteiros e foguetes que estavam nos esconderijos. Na faixa de Gaza, o exército israelense informou que matou terroristas do Hamas durante um bombardeio realizado ontem. Autoridades de Gaza informaram que ao menos 17 pessoas morreram. O governo israelense está disposto a discutir uma nova versão da proposta de cessar-fogo na faixa de Gaza apresentada pelo Egito. O acordo inclui uma trégua temporária para a troca de parte dos reféns por prisioneiros palestinos. Nesta quinta-feira, o governo israelense condenou um relatório da Anistia Internacional que acusa o país de cometer genocídio na faixa de Gaza. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que os cidadãos israelenses têm sido submetidos a ataques diários e que o país está se defendendo dos terroristas do Hamas. Na Síria, rebeldes contrários ao governo do presidente Bashar al-Assad conquistaram a 4ª maior cidade do país.
O exército sírio reconheceu a derrota e afirmou que retirou as tropas de Ramá. Os rebeldes usaram as redes sociais para mostrar a invasão. A cidade está localizada a 200 quilômetros de Damasco. O avanço ampliou as áreas controladas pelos rebeldes. Hoje, o grupo terrorista Hezbollah declarou apoio ao governo de Bashar al-Assad. Desde o início da ofensiva, mais de 700 pessoas morreram. Em Brasília, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ouvido novamente hoje pela Polícia Federal. Mauro Cid já prestou mais de 10 depoimentos. Desta vez, ele falou por quase 2 horas na investigação sobre o suposto plano para um golpe de Estado e tentativa de assassinato de autoridades. O novo depoimento aconteceu 2 semanas depois do militar ter sido ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes e ter mantido os benefícios da delação premiada. A Polícia Federal havia apontado contradições e omissões em declarações anteriores. Você vai ver a seguir: projeto que isenta estrangeiros de impostos pode impulsionar turismo no Rio de Janeiro. E no esporte, a expectativa para a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, que pode dar a taça ao Palmeiras ou Botafogo. Israel vê uma oportunidade para avançar em um acordo de libertação dos reféns, diz chanceler israelense ao principal diplomata dos Estados Unidos. Duas famílias descobriram, depois de 3 anos, que tiveram os filhos trocados em uma maternidade no interior de Goiás. Essas 4 pessoas vivem hoje um pesadelo. Eu tenho ele como se ele tivesse saído de dentro de mim. A troca das crianças começou a ser descoberta depois da separação de Yasmin e Cláudio. Foi feito um exame de DNA com o filho do ex-casal, de 3 anos. E o resultado indicou que ele não era o pai da criança e nem ela, a mãe. Estrutura psicológica eu não tenho nenhuma nesse momento. A criança nasceu no dia 15 de outubro de 2021, nessa maternidade em Inhumas, a 50 quilômetros de Goiânia. Quase na mesma hora, nasceu o filho da Isamara e do Guilherme. O casal também fez um exame de DNA e o resultado foi o mesmo. Eles não são pais biológicos da criança que levaram para casa há 3 anos. Eu acho que se tivesse recebido uma sentença de morte, eu acho que seria mais tranquilo. As famílias registraram um boletim de ocorrência. Testemunhas, documentos e prontuários podem indicar quem foi o responsável pela troca dos bebês. Repare que as crianças saíram do centro cirúrgico com uma pulseira de identificação. Nas fotos aparece num local e posteriormente em outro local. Em algum momento houve a troca, sim, dessa identificação que levou a essa troca de bebês. As famílias também entraram com uma ação na justiça contra o hospital. Em nota, a direção do hospital informou que está colaborando com as autoridades e que tem todo o interesse em esclarecer os fatos. Ainda falta um teste de DNA entre os casais e as crianças para comprovar que os meninos foram realmente trocados na maternidade. Esse exame vai ser feito assim que a justiça autorizar. Até lá, as crianças continuam nas casas onde foram criadas até hoje. A destroca dos bebês é algo que tem tirado o sono das famílias. Você está ali sabendo que você cuidou de uma criança, 3 anos, dando todo o amor, todo o carinho, todo o vínculo e, de repente, não é seu filho. O Mercosul e a União Europeia estão próximos de concluir um acordo de livre comércio que é negociado há 25 anos. O assunto está sendo discutido no Uruguai. O governo do Uruguai afirmou que a confirmação oficial vai ser feita amanhã, depois da reunião de líderes do bloco na cúpula do Mercosul em Montevideo, mas que já há um consenso. Todos os países a favor do acordo que se chegou com a União Europeia. Todos os países se manifestaram a favor do acordo alcançado com a União Europeia em relação ao texto, revelou o ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Omar Paganini. O chanceler disse ainda que a renovação das negociações se deve à liderança do Brasil no Mercosul, à mudança de governo na Argentina e à resolução de questões ambientais.
A prioridade está na eliminação de tarifas comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. A queda dessas barreiras seria gradual, podendo variar de acordo com o produto. A vinda aqui a Montevidéu da presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, sinaliza a possível conclusão das negociações que já duram 25 anos. Mas o acordo só passaria a valer depois da aprovação do Parlamento Europeu e da maioria dos países integrantes. A França é contra a negociação, mas não tem poder de veto. Em comunicado, o presidente Emmanuel Macron disse hoje que o acordo é inaceitável da forma como está agora. O tratado é discutido pelos 27 países da União Europeia e o Mercosul, liderado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O acordo poderia criar a maior área de livre comércio do mundo. O presidente Lula desembarcou no final da tarde no Uruguai e foi direto para a casa do ex-presidente Pepe Mujica, que está em tratamento contra um câncer no esôfago. De todos os presidentes que eu conheci, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. Lula também vai participar de reuniões bilaterais. O primeiro-ministro da França entregou hoje o pedido de demissão ao presidente Emmanuel Macron. Michel Barnier ficou apenas 3 meses no cargo. Ontem, parlamentares aprovaram a destituição do primeiro-ministro em uma união inédita entre partidos de esquerda e de direita. Agora, Macron precisa definir um nome de consenso para ser o novo premier. Barnier continua no cargo até a nomeação do sucessor. E o governo brasileiro conseguiu aprovar o regime de urgência na Câmara para a análise dos projetos de corte de gastos públicos. A margem de votos foi apertada. O placar da votação mostrou porque havia muita indefinição sobre a votação dos requerimentos para acelerar os projetos que tratam do corte de gastos. O primeiro requerimento de urgência foi aprovado com 260 votos, apenas 3 a mais do que o mínimo necessário. O projeto limita os gastos públicos em momentos em que as contas do país estão no vermelho, impede a concessão de novos benefícios tributários e prevê o bloqueio de emendas parlamentares. O segundo requerimento de urgência passou com os votos de 267 deputados, somente 10 acima do mínimo exigido. O texto altera regras do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada para idosos carentes, do abono salarial e muda o reajuste do salário mínimo. Os 2 projetos agora poderão ser votados diretamente no plenário, sem passar por comissões. Nós precisamos sim de uma reforma profunda, que corte despesas, que faça uma reforma administrativa séria. O que o governo, todos estão vendo, o mercado já percebeu, não quer fazer. Quem tem responsabilidade com o país, e nós temos, o governo do presidente Lula tem, até porque os indicadores do ponto de vista da economia são bons e nós precisamos fazer o ajuste para a economia crescer. A votação apertada é um reflexo do momento conturbado da relação entre os parlamentares e o Supremo Tribunal Federal em torno da liberação de emendas. Na avaliação de muitos deputados, houve uma interferência do Judiciário em uma negociação política entre o governo e o Congresso. A expectativa é de que na próxima semana o STF decida se altera ou não a decisão do ministro Flávio Dino. Essa avaliação deve coincidir com a votação no plenário dos projetos de corte de gastos. O governo corre contra o tempo para aprovar os projetos na Câmara e no Senado ainda este ano. O recesso parlamentar começa em 22 de dezembro. O aumento da oferta de crédito tem ajudado a alavancar muitos negócios no Brasil. O governo federal oferece crédito com juros abaixo dos de mercado por meio do programa Acredita. Ter o próprio negócio sempre foi um sonho para a Juliana. No início, o faturamento da loja de cosméticos estava dentro do esperado. Com o passar do tempo, ela percebeu que a loja tinha chances de crescer. Juliana decidiu pegar um empréstimo para investir no negócio e não se arrepende. Com a nova demanda, a gente precisa trazer mais produtos, né? Porque sempre vai surgindo novidade no mercado e também porque aumenta o nosso volume de venda. Foi algo acertado e eu vi os resultados, né? Eu estou colhendo os resultados. Assim como a Juliana, muitos pequenos empresários têm buscado crédito para abrir ou investir no próprio negócio. É o que revela uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos. Segundo o estudo, em novembro, a projeção de alta para o crédito no país ficou em 10,5%.
Entre os fatores que contribuíram para esse resultado estão os índices de inadimplência mais baixos, o aumento da renda das famílias e a adoção de novos programas de crédito, como o Acredita. Lançado pelo governo federal em abril, o Acredita oferece crédito para microempreendedores individuais e empresas que faturam até R$360 mil por ano, com taxas de juros menores do que as praticadas pelo mercado. Funciona assim: se a empresa for dirigida por um homem, é possível pegar um empréstimo de até 30% do faturamento. Se for de propriedade de uma mulher, o percentual sobe para 50%. A estimativa é de que o governo ofereça até 30 bilhões de reais em créditos a micro e pequenos empresários por meio do programa. O governo é o fiador desse empréstimo em qualquer um da rede bancária e depois a pessoa vai ter 6 meses de carência e vai pagar 5% mais a Selic, que é um juro bem baixo comparado com o do mercado. Portanto, são empréstimos que vão até R$150 mil com a garantia do próprio governo federal. Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro prevê a isenção de impostos em compras feitas por turistas estrangeiros. A medida ainda precisa ser sancionada pelo governador e deve movimentar mais de R$1 bilhão em consumo no estado. Praias, belezas naturais e um povo acolhedor. Não é à toa que o Rio de Janeiro é um dos destinos preferidos dos estrangeiros. Entre janeiro e setembro deste ano, mais de 1 milhão de turistas internacionais passaram pelo estado, quase 20% do total que esteve no país. Para atrair mais visitantes e estimular o consumo, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei que institui o regime tax-free, termo em inglês que significa livre de impostos. A medida prevê o reembolso do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nas compras feitas por turistas estrangeiros. Eles poderão ter o imposto restituído se os presentes comprados no Rio forem levados na viagem de volta. Ficarão de fora do benefício fiscal compras em supermercados, farmácias e o que for consumido em bares, restaurantes e hotéis. Pesquisa que a FEComércio realizou identificou que os turistas já gastam no Rio de Janeiro R$1 bilhão por ano. Poderão gastar até outros novos quase R$1 bilhão por ano. Se o projeto for sancionado, a expectativa é de que o programa comece a valer em julho do ano que vem e que gere uma isenção fiscal de R$11,5 milhões ainda em 2025, o que deve aquecer o comércio e a rede hoteleira do Rio. O presidente da Associação de Hotéis do Rio destaca que o tax-free já foi implementado em países vizinhos como Uruguai, Argentina e Chile. O Brasil é o maior país da América Latina, a maior indústria da América Latina. Tem muita oferta de produtos e eles vão ficar muito atrativos. Isso pode aumentar o volume de turistas para vir para cá, já que aqui vai ser mais barato que outros lugares. Ficou para a última rodada a definição do campeão brasileiro. Botafogo e Palmeiras vão disputar a taça no domingo. O time carioca é o líder e tem 3 pontos de vantagem. Assunto para Paloma Totti, que já está aqui com a gente. Oi, Paloma, boa noite para você. O Botafogo quase levou ontem, mas um jovem craque impediu o título. Pois é, boa noite para vocês, boa noite para você. O Botafogo ficou bem perto do título porque vencia o Internacional. E o Palmeiras empatava com o Cruzeiro. Mas aí, o craque Estevão foi decisivo e reacendeu a esperança pelo título do Campeonato Brasileiro. O gol de Savarino contra o Internacional poderia ser o do título do Botafogo. Mas o menino Estevão trouxe a esperança de volta ao Palmeiras ao marcar o gol da vitória contra o Cruzeiro aos 44 minutos do segundo tempo. Esse garoto é sensacional, é um ótimo jogador. Eu acho que a nossa seleção brasileira tem que partir do princípio de ter o Estevão daqui para frente. Assim o palmeirense pode comemorar mais o Natal comemorando um novo título brasileiro. Seria o 3º consecutivo, mas para isso acontecer, precisa vencer o Fluminense jogando em casa e torcer para o Botafogo perder seu jogo no domingo. O problema é que o adversário do time carioca é o São Paulo. Se tiver 1% de esperança, a gente vai acreditar em 100% do título. Depender do São Paulo, eu acho que vai ser muito difícil para a gente conseguir levantar a taça.
O São Paulo, já classificado para a Libertadores, não tem mais ambição no campeonato. E perdeu em casa para o Juventude por 2-1. A vitória livrou os gaúchos do rebaixamento. Restam 2 vagas e 5 times ainda brigam para não cair. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Cuiabá e Atlético Goianiense já estão garantidos na Série B. Hoje, o Fluminense pode rebaixar um terceiro time. É uma vaga que está em disputa, aquela vaga indesejada de ficar entre os 4 últimos. Quem comemorou na rodada foi o Corinthians. A vitória do Palmeiras colocou o Timão na Libertadores do ano que vem. Essa arrancada do Corinthians é uma arrancada espetacular, com desempenho, né? O Corinthians, com mérito, volta a jogar Libertadores. Impressionante mesmo. Aconteceu hoje em Miami, nos Estados Unidos, o sorteio dos grupos do novo Mundial de Clubes da FIFA. Vamos ver aqui no telão. 4 brasileiros vão disputar a primeira edição do torneio. O Palmeiras está no grupo A e vai jogar contra o Porto de Portugal, a Al-Ahly do Egito e o Inter Miami dos Estados Unidos, time de Messi e Suárez. O Botafogo caiu no grupo B, ao lado do Paris Saint-Germain da França, Atlético de Madrid da Espanha e Seattle Sounders dos Estados Unidos. O Flamengo ficou no grupo D com Esperance da Tunísia, Chelsea da Inglaterra e León do México. O Fluminense está no grupo F, junto com Borussia Dortmund da Alemanha, Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Super Mundial de Clubes vai ser disputado entre junho e julho do ano que vem, lá nos Estados Unidos. Essas foram as notícias do esporte. Fico por aqui. Salce, Celso. Obrigada, Paloma. Valeu, Paloma. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com as emoções de Força de Mulher. E logo após Gênesis, tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Não perca. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Uma boa noite para você. Boa noite.